igreja, graça e paz. Estamos todos com saudade de vocês. Espero que todos estejam bem e também que nesse momento de isolamento social todos possamos estar em oração e com o coração voltado em Cristo. Um beijo e até breve. Breve, tchau. A paz, irmãos. Estamos bem, graças a Deus. Em nome de Jesus. Amados, que Deus abençoe todos vocês. Nós estamos bem, logo nós estaremos todos juntos, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe cada lar, tá? Saudade de todos vocês. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui para passar uma mensagem para vocês, dizer também que estamos com muitas saudades, esperando ansiosamente para que a gente possa estar de novo juntos na igreja, com a confiança no Senhor, que logo, logo isso vai se concretizar. Samuel trouxe uma mensagem. Olá, irmãos, muita saudade de estar com vocês, a gente está reunido. Nesses momentos em que a gente sente falta, né? Ver como é bom estar no calor da igreja, né? E eu queria só trazer para vocês, para o coração de vocês, uma mensagem, lembrando como Paulo aos Romanos estimulava e lembrava a importância dos dons espirituais que nesse momento acabam sendo tão importantes, principalmente da exortação, da contribuição, do amor e da misericórdia. E logo em seguida ele nos traz aquela frase tão conhecida no coração da gente, né? No capítulo 12, versículo 12, nos lembra de nos regozijar na esperança, de ser pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Eu acho que é extremamente oportuno para esse momento. Enfim, esperamos ver vocês todos de novo muito em breve. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Sucesso, satisfação, riqueza são objetivos que muitos buscam hoje em dia. No entanto, falar sobre isso nesse tempo de dificuldade, de escassez, nos parece um pouco estranho. Mas é importante entender que o alcance desses objetivos não está relacionado às circunstâncias, mas às nossas atitudes. Nos versos que ouvimos, Salomão, um homem que viveu a sabedoria em sua plenitude, nos orienta que é possível, a partir de atitudes simples e focadas no relacionamento e na obediência a Deus, de vivermos uma vida plena e feliz.
Ele nos orienta a conhecermos a lei e os mandamentos de Deus e a guardá-los no coração. Ele nos orienta a experimentarmos o amor e a fidelidade continuamente. Ele nos ensina a reconhecer Deus em tudo quanto fazemos. E também nos mostra que é possível alcançar riqueza honrando ao Senhor com os nossos recursos. Então, queridos, vamos nos manter firmes nesses conselhos sábios de Salomão com relação a como devemos viver. Porque se assim fizermos, alcançaremos vida plena, alegre e abundante. Então, neste momento, eu quero te convidar a estar ofertando, a estar honrando ao Senhor com os teus recursos, com as suas riquezas. As contas da igreja vão aparecer aqui na tela e você tem a oportunidade de virtualmente entregar o teu dízimo e a tua oferta. Enquanto você faz isso, ore comigo. Senhor Deus, eu quero te pedir que tu possas abençoar a esse meu irmão que nesse momento está nos assistindo, está te adorando, está ofertando, Pai. Esteja com ele, guardando e sustentando a sua vida e a sua família, de maneira que nada falte a ele e de maneira que ele consiga experimentar a abundância do teu amor e experimentar o teu relacionamento, Pai, e uma vida de plenitude e paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido. Forte abraço. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover os
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Tua é a glória e o poder, Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti, Tu és a própria vida. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra Te adorar. Tua é a glória e o poder, Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti, Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra Te adorar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra Te Olá, meus queridos, graça e paz. Como é que vocês estão? Que a graça, a paz, bondade e a misericórdia do nosso bom Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Estamos aqui para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Mas antes de lermos a palavra, eu queria pensar com você uma coisa sobre o contexto que nós estamos vivendo. Antes de adentrarmos aqui no Sermão do Monte, na mensagem propriamente dita que nós vamos trazer, eu queria que nós refletíssemos sobre o que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, único, não é?
nunca imaginado. Mas é importante, quando fazemos algumas reflexões, quando nós pensamos sobre esse momento, dá para nós entendermos que a gente está vivendo uma situação muito peculiar, mas é uma situação que beneficia, se você analisar comigo, né? Analisando todos os pontos, que vai beneficiar uma estrutura que estava, digamos assim, totalmente decadente, enfrentando grandes crises, que é a estrutura familiar. Pense comigo, nós estamos vivendo um momento em que nunca os filhos ficaram tanto tempo com os pais como estão ficando agora. Os cônjuges nunca tiveram tanto tempo uns para com os outros como estão tendo agora. Os filhos, ao acordarem, tomar café com o pai, almoçar com o pai e jantar com o pai. E ainda o pai ter a oportunidade de colocar o filho para dormir. Porque na maioria das vezes, quando o pai chegava do trabalho cansado, os filhos estavam dormindo. Pois é. Então, em meio a tudo isso, dificuldades em outras relações, mas nós temos uma possibilidade de fundamentar, de estruturar, de dar uma qualidade melhor à relação familiar. Não podemos abraçar os que estão lá fora, não podemos abraçar os irmãos da igreja, mas nós podemos sim abraçar aqueles que estão aqui conosco em casa. Você pode abraçar o seu filho, filho abraça seu pai, esposa abraça sua esposa, esposa abraça seu esposo. Dentro de casa nós podemos fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer com os outros lá fora, e a gente pode fazer. Então vamos aproveitar para que o nosso relacionamento familiar seja solidificado cada vez mais nesse tempo. Vamos usar esse momento em que nós estamos ainda em casa. Eu creio que o tempo, né, a gente está concluindo esse tempo. Eu creio que nós estamos começando a pensar próximo mês, se Deus nos permitir, né, há uma saída de maneira muito gradual e responsável em relação às demais atividades, mas eu creio que ainda dá para nós valorizarmos a estrutura familiar, porque é a base. A família é a base, é o relacionamento mais importante que nós temos nesta vida. Então dá sim para nós vivermos de forma diferente quando passarmos essa pandemia, pelo menos estruturados familiarmente. Então é tempo de nós pensarmos sobre isso. Só essa reflexão que eu queria trazer para você antes de nós adentrarmos no texto. Mas antes disso, vamos orar? Queria que você concordasse com a minha oração, para que Deus esteja nos abençoando mais uma vez, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a verdade como ela realmente é, e aplicada ao nosso coração, que haja disposição em nós para colocá-la em prática. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o Teu nome nesta oportunidade. Obrigado por esse momento em que aqui estamos, em que aqui nós paramos para refletirmos sobre a Tua palavra. Viva, eficaz, poderosa, imutável. Senhor, que esta palavra que tem sido pregada, esta palavra que nós estamos ouvindo semanalmente, diariamente, esta palavra esteja guiando a nossa vida, transformando a nossa vida e nos aproximando cada vez mais do Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê compreensão cada vez mais. Ao lermos, ao ouvirmos, Senhor, que a Tua palavra seja esclarecida em nossas mentes pelo Teu Espírito Santo. Nos abençoa, Pai, nesta oportunidade, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa a Pibicrato, abençoa o povo que congrega conosco, as nossas ovelhas, os familiares, toda a nossa comunidade. Que a Tua mão seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, estamos chegando ao capítulo 7, Mateus capítulo 7, nós iniciamos essa parte, que seria, digamos assim, nós caminhamos para a última parte do Sermão do Monte, e como eu sempre falo, desafiador esse sermão, os ensinamentos, as orientações que Jesus trouxe aos discípulos para nós, com toda essa qualidade, essa validade para nós hoje em dia, tem sido muito gratificante, eu creio que também para a sua vida. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, eu creio que em mais 2 mensagens a gente conclui. Começamos essa série de mensagens no mês de fevereiro, salvo engano, no mês de fevereiro nós começamos e caminhamos fevereiro, março, abril, maio,
e devemos ir até meados de junho, né? Então mais ou menos 2 mensagens, possivelmente, a gente conclui. Então vamos ler o texto, você pode pegar a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículos de 1, hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, uma nova versão, certamente, né, diferente de alguns que não têm acompanhado essa versão, Nova Almeida Atualizada, tá? Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe-me que eu tire o cisco no seu olho, quando você tem uma trave no seu? Versículo 5, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Versículo 12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que o Senhor esteja aplicando esta palavra ao nosso coração. Bem, Jesus continua falando para os discípulos. É importante a gente lembrar que, apesar de ter um público diverso, Jesus estava falando especificamente para os seus discípulos e trazendo ali grandes verdades, grandes exortações, e ele continua nessa mesma linha de exortação e de orientação. Nessa capítulo 7 nós temos aqui a orientação. Jesus faz um alerta severo para que seus discípulos não caiam em mais um dos erros que eram cometidos pelos escribas e fariseus. É sempre bom lembrar que Jesus tem também em mente ali os religiosos da época, aqueles que faziam uma interpretação da lei segundo lhes era conveniente. Eles aplicavam de maneira literal e não faziam com que a lei fosse aplicada de acordo com o princípio, né? com aquilo que era mais profundo. A gente já viu isso em mensagens anteriores. Então, depois que Jesus orienta os discípulos para que eles não caiam no pecado como os fariseus caíram, que era o pecado da hipocrisia, ali no capítulo 6, Jesus orientando para que eles não dessem esmolas, não fizessem oração, jejuassem de acordo com os fariseus, porque eles faziam as coisas, né, para mostrar às pessoas, chamar a atenção, que era o pecado da hipocrisia. Então, também depois ele orienta para que os discípulos não caíssem no pecado da ambição, né, da ganância por aquilo, né, pelas coisas materiais, pelos bens materiais. E agora ele faz uma orientação para que os discípulos não caíssem no pecado do julgamento, não caíssem no mesmo erro que era muito, digamos assim, muito claro na vida dos escribas e fariseus. Eles tinham essa habilidade. Além da hipocrisia, da ambição mundana, porque eles eram gananciosos, materialistas, né? Eles também tinham a habilidade de julgarem os outros. Para a gente ter uma ideia, e até melhor para nós compreendermos esse texto, para a gente
compreender melhor o contexto disso aqui, Lucas 18 está falando, Jesus, a partir do versículo 9, pode ver ou pode anotar para depois você verificar, Jesus está falando da parábola do fariseu e do publicano, só para nós entendermos o que Jesus está orientando os discípulos aqui, para que eles não caíssem nesse mesmo erro. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. Essa era a postura, esse era o comportamento, essa era a atitude do fariseu. E aí do publicano a gente sabe como é que ele estava fazendo a sua oração. Esse era um dos piores defeitos dos fariseus, porque eles eram rígidos, severos, autoritários, né, e arrogantes, e condenavam a todos que o cercavam. Alguns comentaristas, como Carson, Martin Lloyd Jones, Hernandes Dias Lopes e John Stott, eles afirmam que um espírito crítico, aí a gente vai na linha do Martin Lloyd Jones, que ele fala de uma hipercrítica, né? Um espírito hipercrítico, na verdade, como era o dos fariseus, é uma negação da verdadeira religião. Na verdade, era uma negação da verdadeira espiritualidade. Mas vamos ao texto. O que Jesus quis dizer? Mateus capítulo 7, a primeira parte do versículo 1. Não julguem. O que ele está querendo dizer para nós? Para que o texto seja mais claro, nós precisamos analisar e para que a gente possa ter uma compreensão mais nítida do que Jesus está querendo dizer, nós precisamos analisar o contexto. Por quê? Esta palavra, julgar, no grego, ele tem um campo, né, ela tem um campo semântico muito diverso. Então, pelo próprio significado da palavra, fica um pouco difícil de nós aplicarmos aqui. Mas nós vamos para o contexto. A gente pega o que a palavra diz e vamos ao contexto para nós termos uma boa interpretação. Julgar, no original, significa discernir, julgar judicialmente, ser crítico ou condenar, seja judicialmente ou não. Então, como eu disse, o que vai nos ensinar, o que Jesus está dizendo aqui, é o contexto. Então, o contexto significa, é como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos, baseado naquilo que os fariseus faziam, tá? Baseado na postura daqueles que eram religiosos, daqueles que deveriam ser referenciais, daqueles que deveriam ter uma postura diferente. O que significa? Ele está dizendo, não seja julgador, não adote um espírito hipercrítico ou não tenha uma atitude condenatória. O que acontecia aqui por parte dos escribas, a gente viu na parábola do publicano e do fariseu, lá em Lucas 18, é que a postura deles, né, era simplesmente de condenar. Nós precisamos entender que Jesus aqui, ele não está proibindo em momento algum nós tecermos críticas, nós fazermos críticas de atitudes e de postura de qualquer pessoa. Jesus não está proibindo, ele não está mandando a gente fechar os olhos, fecha os olhos. Não, ele não está mandando a gente ser conivente ou complacente com os erros e as ações das pessoas. O que ele está dizendo aqui é que nós não devemos olhar para os erros das pessoas e condená-las assim como os escribas estavam fazendo. Os fariseus percebiam os erros das pessoas e a partir de um referencial deles, totalmente errado, uma justiça própria deles, eles estavam condenando, desprezando isso também. É interessante que esse capítulo tem também como temática a questão dos relacionamentos interpessoais. Quantos relacionamentos enfrentam dificuldades? Quantos ficam capengas? Quantos relacionamentos não se desenvolvem? São doentios porque as pessoas se relacionam a partir de uma atitude de julgamento. E os discípulos corriam o risco disso. Sabe por quê? Havia uma exigência muito grande para os discípulos.
Qual era essa exigência? Não sei se você lembra, mas em Mateus 5:20, nós já tratamos sobre isso. Jesus disse, olha, que a justiça deles deveria exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, há uma exigência para viver de forma diferente, ultrapassar o limite ou o nível daquilo que os fariseus apresentavam. Então eles tinham que viver uma vida santa, uma vida correta, uma vida honesta, e isso muitas vezes eles poderiam ser tentados a desprezar os outros, não é criticar, não é fazer uma crítica do comportamento do outro, mas é condenar o outro por aquilo que se percebe. Até mesmo porque cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus, portanto nós devemos deixar de julgar uns aos outros. Então Jesus jamais fez uma exigência para que seus discípulos fossem cegos quanto a essa crítica. O que ele diz é para que eles não sejam inclinados à censura, como eram os escribas e fariseus, tá? Então, como discípulo de Jesus, quando nós procuramos viver uma vida que agrada ao Senhor, nós somos tentados a isso, como somos tentados à hipocrisia, como somos tentados aos tesouros da terra, nós somos tentados também a fazermos julgamento. Então ele diz, olha, não julguem, não julguem. Então ele faz essa exortação, porque essa não era uma postura, ou seja, o discípulo que traz essa função para si, ele assume, ele usurpa o lugar de Deus, e por isso ele vai responder a Deus. Então assim, naquele tempo, os discípulos, os fariseus, se falava naquele contexto, que Deus tinha duas medidas, que era uma da misericórdia e a outra da justiça. E Jesus provavelmente usa essa linguagem, claro, ele faz uma adaptação para o seu próprio objetivo. Ou seja, é interessante que quando nós julgamos as pessoas, preste sua atenção, quando nós julgamos as pessoas, quando nós criticamos, nesse contexto aí, normalmente qual é a medida que nós escolhemos para aplicar de acordo com a nossa ótica? Normalmente nós usamos a medida da justiça. Nós olhamos, nós criticamos e nós fazemos um julgamento a partir de uma ótica de justiça. Mas quando nós somos julgados pelo Senhor, ou estamos para ser julgados pelo Senhor, nós queremos que Ele use que medida? Qual é a medida que nós queremos que o Senhor use? Nós queremos que Ele use para conosco a medida da misericórdia. Olha que interessante. Nós aplicamos a medida da justiça, aplicamos, tem que ser assim, fazer assim, porque é isso. Mas nós queremos que Deus use para conosco a medida da misericórdia. Então, a ordem, como eu já disse, não é para que a gente seja cego, faça vistas grossas àquilo que está acontecendo. Não é ser tolerante, não é ser permissivo com os erros, mas é termos uma atitude de generosidade para com os demais. Ele não pede para deixarmos esse lado humano de sermos críticos, mas que renunciemos. Preste sua atenção, que renunciemos à presunçosa ambição de assumir o lugar de Deus, de sentenciar um julgamento. Então, não julguem. Por quais razões? Qual é a razão que o Senhor dá para que nem eu nem você, para que os seus discípulos não façam julgamento? Primeiro, nós seremos julgados pelo mesmo critério. E aqui, para que vocês não sejam julgados, esse julgamento que será contra nós não é pelos outros. Não está dizendo, não julgue, senão você vai ser julgado pelos outros. Não, esse julgamento é pelo Senhor. Não julgue para que você não seja julgado pelo Senhor. E Deus vai usar contra aqueles que julgam o mesmo critério que eles utilizam para julgar os outros. Por isso que nós precisamos não julgar. Por isso que nós temos que atentar a isso. Os discípulos precisavam entender isso. Mesmo tentados a fazer esse julgamento, eles deveriam entender, olha, não julgue, porque senão você vai ser julgado e julgado pelo Senhor. E Deus vai usar o mesmo critério. Outra razão, sabe por que nós não devemos fazer julgamento? Porque não é essa a nossa função. Deus não nos constituiu juízes. Deus não nos deu essa habilidade de julgar e de sentenciar as pessoas. Não, essa não é a nossa função. E o nosso julgamento, uma outra razão, certamente ele será deficiente. Nós somos incapazes, nós somos imperfeitos de prestar um julgamento verdadeiramente justo. Porque nós não temos condições de conhecer o coração do outro. Você sabe disso. Por mais que eu analise uma atitude, por mais que eu veja uma ação, eu não tenho condições
de conhecer o coração da pessoa. Só Deus sabe as verdadeiras motivações. Aí nós temos dos versos 3 a 5. Então no verso 1 ele diz para não julgarmos. Continuando o verso 1 e o verso 2, ele fala das razões porque nós não devemos julgar, tá? Porque seremos julgados, e o mesmo critério será aplicado a nós, né? Então, se eu estou usando de justiça para com o outro, Deus vai usar, e a medida de Deus, né, será completamente fiel à justiça que será aplicada a nós. Então, o versículo 2 fala isso. No versículo de 3 a 5, então presta atenção, no versículo de 3 a 5, ele nos dá o exemplo do porquê que nós não podemos fazer julgamento para com os outros, que é um texto que nós conhecemos. Versículo 3, por que você vê o cisco, olha só, no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco, quando você tem uma trave? Você está vendo por que nós não podemos fazer o julgamento? Por que nós não podemos sentenciar as pessoas, condenar as pessoas, desprezar as pessoas a partir de suas atitudes? Porque nós não temos condições de perceber por nós mesmos. Nós não temos condições, o homem ele não tem condições de perceber as suas próprias faltas. Muitas vezes temos mais habilidade para perceber o erro do outro do que perceber o nosso. Então Jesus está dizendo, olha, você está vendo? Nós não podemos. Então o que nós temos que fazer? A primeira coisa, olha, hipócrita, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo hipócritas, nós estamos caindo em outro pecado, em outro erro. Nós nos assemelhamos aos fariseus na mesma situação e no mesmo contexto da hipocrisia. Eles hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Só depois que eu olho para a minha vida, a partir do momento que eu percebo, né, a trave que está em minha vida, o empecilho, o obstáculo, é que eu vou poder ajudar o outro. Essa é a dinâmica. Então eu não posso julgar, porque eu não tenho condições, não existe possibilidade para que a gente faça isso. Então Jesus está falando exatamente sobre isso. Não julguem, porque nós não tivemos essa função dada por Deus. Porque o Senhor vai nos julgar e Ele vai usar a mesma medida, e nosso julgamento seria defeituoso, seria deficiente, seria injusto, porque temos uma trave. Então nós não temos uma trave no nosso olho e nós não poderíamos ajudar aquele que tem um cisco, né? Uma coisa comparada à trave seria bastante insignificante. Então ele fala isso até o versículo 5. No versículo 6, que dá a ideia, é que se mudar, parece que Jesus está mudando um outro assunto, não, mas continua a mesma orientação. Enquanto no primeiro ele diz, não julguem, aí no versículo 6 ele fala uma outra orientação. Versículo 6, não dê aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, para que esses não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçarem vocês. Esse versículo é interessante. Jesus não está falando de cães aqui, aquilo que nós conhecemos no nosso contexto ocidental, aquele animal doméstico, né? Aquele animal que nós temos no seio familiar. Não, ele está falando aqui daquele animal selvagem, daquele animal que não era domesticado e que certamente não valorizava aquilo que se colocasse, por exemplo, da ideia de pegar uma carne que era consagrada, que era do altar, e se desse para ele, ele certamente não valorizaria, porque ele estava acostumado a comer outras coisas. Da mesma forma o porco. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? É que os discípulos precisavam de discernimento. Existiam pessoas que desprezavam o Evangelho, pessoas que zombavam do Evangelho, pessoas que estavam escarnecendo, né, do Senhor e do Evangelho, ou das verdades espirituais. Então Jesus está dizendo, olha, vocês precisam de discernimento, porque se vocês apresentam essas verdades a esses que são obstinados, a esses que não querem nada, né? É como vocês estão desprezando, jogando o que é santo para os cães e jogando pérolas aos porcos. Além deles não valorizarem, os cães e os porcos não valorizarem o que se dão para eles, eles ainda ficam com raiva, né? Que era assim que acontecia, quando se jogavam pérolas para os porcos, eles ficavam com raiva e era capaz deles se voltar contra aquele que jogou as pérolas, porque aquilo não era comida, não saciava eles.
da mesma forma. Então isso acontecia das pessoas ficarem com raiva, com ódio daqueles que lhes apresentassem as verdades espirituais. Então, para isso precisa-se discernimento. Não dê aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos. Precisa-se discernimento, precisa de entendimento, né? E é isso que Jesus estava falando. Olha, vocês precisam entender como na questão da evangelização. Nós precisamos evangelizar, nós devemos evangelizar, mas a evangelização ela precisa ser seguida na direção do Espírito Santo, né? No sentido de pescar, evangelizar no sentido de pescar, nós não podemos usar a mesma isca ou as mesmas estratégias, fazendo comparação em relação ao peixe. Não pega o peixe usando as mesmas estratégias, não é a mesma isca, não é com o mesmo instrumento que se pega o mesmo peixe. Existem iscas diferentes, existem materiais diferentes. Quem tem a habilidade na pesca sabe muito bem disso. Então Jesus está falando exatamente para os seus discípulos. Tenham discernimento. Aí você vê que o que Jesus estava falando em termos de julgar não tem a ver com essa crítica que precisa ser feita, porque eles precisavam, tanto aqui como em outros contextos. Jesus fala dessa necessidade da gente ter discernimento e da gente fazer essa observação. Aí vamos para o versículo 7. Então, diante desses dois desafios, que são enormes, para não julgar e para não dar aos cães o que é santo e as pérolas aos porcos, diante desse tão grande desafio, qual é a estratégia? Versículo 7, você pode ver aí, versículo 7. O versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. No capítulo anterior, Mateus 6, Jesus falou sobre a oração, a gente já viu isso, como a obrigação de um mandamento pelo qual Deus é honrado, né? Oração do Pai Nosso, e que se for feita corretamente, né, terá recompensa. Jesus dá as instruções da oração ali. Aqui, ele fala da oração de uma maneira diferente. Ele fala que a oração é um mecanismo que nós devemos utilizar, né, para obtermos aquilo que nós precisamos nesse contexto, né? Olha o contexto. Qual é o contexto? Jesus está instruindo os discípulos, não julguem. Jesus está instruindo os discípulos, não deem aos cães o que é santo. Para isso, eles precisam de quê? De instrução, eles precisam de entendimento espiritual, eles precisam de graça, eles precisam de sabedoria. Aonde os discípulos vão encontrar? Aonde eu e você, que somos discípulos do Senhor, nós vamos encontrar os recursos espirituais para a missão que o Senhor nos dá e para aquilo que Ele nos orienta? Aonde nós vamos encontrar? Me diga. Buscando ao Senhor, aos pés do Senhor. Por isso que Ele está falando sobre a oração, né? Então aqui no versículo 7 ele está falando sobre oração, exatamente para que a gente peça as virtudes, aquilo que é necessário para a missão que ele nos conferiu. E é interessante que nesses versículos de 7 a 11 ele conta uma parábola sobre a importância. Essas três palavras, pedir, buscar e bater, tem gente que interpreta como se fosse aqui tipos de oração. Não, o que Jesus está dizendo aqui, na verdade, ele enfatiza a persistência. O que se enfatiza em pedir, buscar e bater, está falando de uma persistência. É alguém que tem um objetivo, sabe o que quer, é consciente desse propósito, então ela insiste. Aqui está falando de insistência, de perseverança, de oração contínua, de pedir, de buscar e de bater, né? São três palavras com o mesmo significado. Fala de persistência e fala de sinceridade que se exige na oração. E é interessante porque esse texto aqui, ele é relatado por Lucas, capítulo 11, de 9 a 13. E Lucas faz um complemento ao texto que Mateus nos apresenta. Se você prestar atenção, no versículo... Aqui nós temos como se Jesus tivesse, olha, tudo que vocês pedirem, eu vou dar para vocês. Aqui em Mateus, né? Aí no versículo 11 ele diz assim, olha, o pai de vocês, final do 11, olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você sabe o que ele está falando aqui? Que coisas boas são essas? Você sabe o que é isso aqui? Jesus aqui não está nos dando uma carta branca ou um cheque em branco para que a gente peça o que a gente quiser. Não, e ele vai nos dar porque ele disse que a gente pedir, sim. Mas está aqui no contexto, é aquilo que nós precisamos para não sermos julgadores, para não condenarmos as pessoas, para termos discernimento e não jogarmos aquilo que é santo aos cães. Jesus está falando de virtude espiritual, de capacitação, ele está falando de uma graça especial, que nós, se nós pedirmos, sim, nós vamos ter. Está falando de coisas do reino. E é interessante o que Lucas fala, essas coisas boas, você vai dizer aqui, né? Lucas 11, ele vai dizer que o que nós pedimos, o Pai de vocês lhes dará o Espírito Santo. Ele responde o que Mateus não completou, ele completa lá. Essa resposta, esse pedido que nós devemos fazer é dessa capacitação que é extremamente interessante. Então essa oração seria mais ou menos assim: ore muitas vezes, ore com sinceridade e seriedade. Ore novamente. Tome consciência da oração e seja constante nela. É isso que o texto está dizendo. Dedique-se à oração e ore com fervor. Peça como um mendigo pede esmolas, busque como se tivesse perdido algo de grande valor e bata como se você verdadeiramente quisesse ou desejasse entrar na casa. Os discípulos de Jesus oram com intensa sinceridade e buscam o caminho de Deus de forma ativa e diligente. Os 3 verbos pedir, bater e buscar, ou pedir, buscar e bater, né, estão no imperativo e indicam a persistência com a qual nós devemos fazer os nossos pedidos conhecidos diante do Senhor. É que é importante na oração porque ele faz uma promessa. Eu preciso fazer o meu pedido consciente, por isso eu preciso insistir. Eu entendo que ele é importante, eu preciso insistir nisso. E outra verdade que ele vai falar é que, olha, se os nossos pais, se nós como pais podemos dar coisas para os nossos filhos quando nos pedem, quanto mais Deus. Então ele está dizendo, olha, Deus vai dar. O Pai de vocês, Deus vai dar, então peça. Então nós devemos realmente pedir. Então a oração é importante, não porque Deus não conheça, não porque Deus precise ser persuadido, não. É para nós, é nós que precisamos ser persuadidos com a nossa oração para que a nossa vontade seja alinhada com a vontade de Deus. A oração é a maneira pela qual Deus escolheu para expressarmos a nossa consciente necessidade e a nossa humilde dependência dele. E para a gente finalizar, nós temos o versículo 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. É bom que se diga que esta regra ela não foi criada, ela não foi inventada pelo nosso Senhor. Ela não foi inventada por Jesus. Ela já existia. O que Jesus fez com sua sabedoria, com a sua graça, ele modifica, colocando a ênfase no positivo. A ênfase dessa frase, dessa regra, que se existia anteriormente, era negativa. Então, ele muda para o positivo, porque dessa forma, essa regra se torna mais eficaz. A regra era assim: não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. Olha como ele deixou. Façam aos outros o que vocês desejam que eles façam. Então assim, e essa regra resume a lei e os profetas, ou seja, é o cumprimento do Antigo Testamento, é daquilo que ele vem falando em Mateus 5 até agora. É nos submetermos a essa regra, é nos submeter ao cumprimento daquilo que o Antigo Testamento apresenta, com todos os princípios, com todos os preceitos. E essa atitude positiva, ela, da regra de ouro, ela pode ser ilustrada na parábola do bom samaritano, em Lucas 10. Você pode verificar, você lembra dessa passagem, do sacerdote, do levita que passaram ali e que chega aquele homem diante daquele que estava, o bom samaritano, diante daquele que estava doente. Foi o que ele fez. Os outros não fizeram mal a ele, mas foram indiferentes. E ele fez o quê? Ele toma a iniciativa. Então ele fez com aquele homem que estava ali doente, que estava ali quase morto, ele foi lá, cuidou dele, então ele fez com ele aquilo que ele gostaria que se fizesse consigo. Exatamente isso. Deixar de ferir é uma coisa,
né? Estender a mão para ajudar é outro, que foi o que ele fez. Então as regras da justiça foram estabelecidas nesse princípio. Então ela representa todo o resumo da lei e dos profetas. Então é isso que o Senhor está querendo nos ensinar, é isso que o Senhor está querendo que apliquemos ao nosso coração. Então algumas orientações e precisamos fazer uma aplicação, né? Quais os cuidados que nós temos tido para não pecarmos, na semelhança dos fariseus, com essa atitude de condenação, de desprezo em relação ao outro porque age de maneira diferente ou porque é diferente? Ou qual é a medida que nós estamos usando? Nós estamos usando a medida da misericórdia ou nós estamos usando a medida da justiça? Segundo esse era o entendimento dos rabinos. Sejamos misericordiosos para com as pessoas, com os próximos de nós e até mesmo com aqueles que têm falhado conosco. Que Deus nos ajude a usarmos a medida da misericórdia, da generosidade. Não de ser tolerante com o erro, mas de, apesar do erro, nós agirmos de maneira generosa. Devemos ter discernimento para não desprezarmos as bênçãos espirituais, para com aqueles que não têm nenhum prazer, com aqueles que zombam e escarnecem do Senhor e da sua palavra. Devemos entender o desafio que o Senhor nos apresenta de, como discípulos, pedir a sua ajuda. O Senhor está dizendo aqui, se Deus confiou a você uma responsabilidade, uma missão, o mesmo Deus que te deu a missão, Ele te capacita e nós precisamos pedir. É isso que Ele está nos ensinando, para não julgarmos e não desprezarmos para os cães e os porcos os valores espirituais. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos de capacitação, nós precisamos de poder, e esse poder do alto, vem através da oração, na qual nós buscamos insistentemente ou persistentemente, sabendo que o Senhor vai nos conceder. E façamos da regra de ouro a regra para toda a nossa vida. Façamos aos outros o que nós queremos que os outros nos façam, Façamos aos outros o que nós queremos que os outros, o que nós desejamos que os outros nos façam. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Que o amor imensurável do nosso Pai querido, que a graça do Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa em todo sempre. Amém.